Vistoria cautelar. Eu vejo no mercado aí que toda hora está pipocando esse tipo de coisa. Chamou minha atenção. E aí eu comecei a notar que falta alguma coisa. Falta alguma coisa, porque até então o que aparece de muito conhecido, na hora que vem pra gente, tá faltando alguma coisa. Eu falei, quer saber? Vou colocar uma vistoria. Vou fazer uma vistoriazinha. Vou apontar o que tem de falha na parte mecânica, mas qual que é o problema também de conhecer como pode apontar na parte estrutural? Bom, preciso o quê? Medidor de camada de tinta? Fácil. Agora eu estou olhando também até um que analisa a própria tinta do veículo. Só estou vendo se para pintura metálica funciona ou não, mas se funcionar, vai vir também. O que acontece? Antes, eu pensava da seguinte maneira, e muita gente já entendia. Na hora que ia comprar um carro, você preocupava bastante com a parte estrutural. Ver se não estava muito arrebentado, como é que foi feita a pintura e tudo mais. Realmente, isso tem que olhar. Mas a mecânica, você cuidava. Motor, você retificava. Arrumava o carburador, colocava outro, trocava uma... Ok, hoje não. Hoje um motor custa mais caro do que um carro, dependendo. Olha agora aí, ó, você vai comprar aí um Jetta 2014. Quebrou o motor. Dá uma olhada quanto custa o motor. Liga para a concessionária. Mais caro que o carro. Então você precisa ficar atento à parte mecânica. Não só a mecânica, mas a toda a eletrônica. Uma simples bateria, se não for bem testada, você pode estar pegando o carro e já um carro com problema. Poder, mas por que eu tenho que saber como está a bateria? Negociar na compra. Está comprando o carro, a bateria não está legal, já avisa para quem está te vendendo o carro, olha, dá para dar um desconto? Tem um vazamentozinho de óleo num determinado ponto, na tampa de válvulas. Dá para você saber mais ou menos o que custa para resolver. Então, a gente consegue entregar uma vistoria cautelar da parte mecânica. Freios, fluidos, os pneus, disco de freio, que tem gente que está inspecionando no olhômetro. Não, ele tem um jeito certo. Remoção das rodas. Medir o disco de freio. Verificar a espessura da pastilha de freio. Verificar de verdade como que o fluido de freio está. Porque, acreditem, teve carro que foi feito vistoria, que mandaram o vídeo para o dono do carro, que tá ok o fluido, na hora que chegou aqui o fluido estava podre. Por quê? Não tem experiência com mecânica. Para testar um fluido de freio, você tem que inserir a sonda, ela tem que ser coberta. Não adianta você querer colocar por cima para poder poupar o seu tempo, não, chefe. Vai fazer serviço porco. E aí, a gente quer fazer do jeito certo. Ou melhor, a gente vai fazer do jeito certo. Então, fluido, bateria. Ah, mas eu testei a bateria, tá ok. E a queda de tensão, brother? Você testou também? Você tem equipamento para isso, para testar a queda de tensão? E a carga? Está realmente de acordo? Está dentro das normas na hora que você vai fazer o teste da bateria? Anota aí, porque você vai poder depois fazer do jeito certo. Vai pelo menos tentar chegar perto. Correia. Como é que eu sei que o carro está com um problema de correia? E aquele carro que tem a correia banhada a óleo, é possível pelo menos ter uma noção do que está acontecendo? Dá para saber. Para isso que tem boroscópio, para isso que tem o conhecimento técnico da peça que você tem que remover para saber o que está acontecendo. Como que está o fluido da transmissão daquele carro? Andei no carro, não está dando tranco, está tudo bem. E aquele fluido podre. Vai comprar um carro assim? A gente consegue analisar o fluido com equipamento, mostrar para você como que está ali a vida útil dele. Sistema de arrefecimento. A gente consegue verificar o sistema de arrefecimento, se ele está trocando de forma eficiente calor, se a válvula termostática está funcionando ou não, porque uma válvula termostática de um Fire, um Palio, pode custar R$50.
Pô, mas a de um Jeep turbo diesel é 600, sem contar outros carros importados. E a sua válvula termostática está funcionando ou alguém já tirou ela de lá? Você vai conseguir analisar isso numa cautelar comum? Não, não consegue não. Sistema de arrefecimento, sistema elétrico, funcionamento do veículo, motor. A gente consegue, em determinado tipo de vistoria, entregar uma coisa mais completa. Inclusive, verificando pressões de trabalho, de reio, pressão de bomba de óleo. Aquele óleo que está nesse motor realmente não está com nenhum mascarador de folgas, não? Será que não foi colocado aquele melzinho? A gente pega também. Vazamentos diversos. Funcionamento diverso, ruído, rolamento de roda. Como é que eu vou saber se tem um rolamento de roda com problema? A gente consegue ver. Vibração do motor. Como é que estão os coxins do motor? Está filtrando bem as vibrações do motor na hora de passar para o monobloco? Folgas em suspensão e direção. Pneus, a gente vai escanear. A gente vai mostrar isso tudo para vocês, como é que é feito, tá, pessoal? E se você tá achando que cautelar é pegar um aparelhinho desse aqui e ficar pip, 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 e ficar olhando se o carro tomou uma pancada forte ou não, eu vou dizer para você, tem gente comprando carro pip, pip bonitinho e que tá uma verdadeira surpresinha guardada para ele dentro do cofre do motor. Então, fiquem atentos a isso. E para ilustrar um pouquinho para vocês o que é uma análise de funcionamento do motor, eu vou mostrar para vocês aquele carro que está ali no fundo ali, ó. Aquele Jeep Compass está com um analisador de motor ligado, não tem falha gravada na injeção, não está falhando. Uma pessoa comum não percebe falha. Consumo de combustível? Ok. Mas será que ele está legal mesmo? Vamos lá, vou mostrar para vocês. É muito comum pessoas acharem que comprou um scanner e pronto, eu já sei verificar a eletrônica do carro. Aconteceu nessa vistoria cautelar que a gente recebeu do vídeo. É hilário ver o cara pegar um scanner, uma pessoa que não tem experiência com mecânica, não sabe interpretar um código OBD informado, vai lá e apaga o código de falha e sequer pesquisa sobre aquela falha. É bizarro ver o que tem aí no mercado e que é tido como premium. Então vamos lá. Aqui nós temos um scanner e eu entro na parte de diagnóstico. Aqui na parte de diagnóstico eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui esse mesmo veículo já está aqui no histórico de verificações. E a gente pode fazer o quê? A gente pode puxar a capivara dele aqui. Como é que puxa a capivara do carro? Eu rodo um teste eletrônico nele todo, nele todinho. Todos os módulos eletrônicos do veículo serão rastreados, serão escaneados. Se tiver qualquer código de falha gravado, a gente, sinal de alerta. Vamos ver por que gerou esse código de falha. Ele é um código randômico, ele é um código que pode acontecer simplesmente por causa de uma queda de tensão, uma bateria, uma insistência em partida, uma série de fatores que podem contribuir com isso. Eu também peguei um equipamento complementar ao scanner. Aqui eu estou colhendo 2 sinais desse veículo que eu preciso puxar para jogar para dentro de um analisador de motores que vai me mostrar em tempo real como que cada cilindro está entregando, está contribuindo. Veja bem, para um ser humano perceber diferença de contribuição, que a falha tem que estar uma falha grande, tem que estar com perdas de 50% ou mais de eficiência no cilindro. Fora isso, é difícil você perceber só início de aceleração, porque depois que o motor ganha embalo, ganha rotação, pequenas falhas são anuladas, são mascaradas. E você pode estar comprando um veículo turbo diesel, como esse daqui, sem falhas. Você anda com o carro está andando normal, o consumo está legal. E com o injetor que está prontinho para daqui a pouquinho dar problema. Abre o bico, literalmente. E aí você vai olhar o preço do injetor, dá uma olhadinha depois. 3 mil cada, tem que trocar 4. Você pagou 100 pau num Compass 2018, com bom preço. De cara tem que trocar 4 injetores, só aí já foi mais de 10%
do valor do carro que você comprou. Aí sempre tem umas coisinhas a mais que vão juntos ali. A descarbonização e por aí vai. Aqui, ó, é toda a estrutura eletrônica do carro tem. Se eu fizer, eu quero uma varredura inteligente. Ele vai então pegar todos os módulos que tem no veículo e vai começar a fazer. Quando ele está cinza é porque ele não é equipado. Se tiver verde é porque está normal. Se acender algum vermelho aqui na hora que ele estiver escaneando é porque está normal. Então ele vai puxar a capivara aqui, ó. Eu já achei um problema aqui, ó. Olha um aqui, já mostrou um. Vamos ver se ele já terminou. Tá, pronto. Terminou. Tem um defeito aqui, um problema, uma falha. Dados inaceitáveis recebidos do conjunto dos instrumentos do painel. O que será que está acontecendo aqui, hein? Esse carro está com a multimídia não original, pessoal. Foi trocada a multimídia dele e pode gerar esse tipo de falha. Eu posso até mesmo apagar essa falha, né? Querer apagar ela, limpar o código. Porém, o que vai acontecer? Eu limpo o código e ela vai voltar depois. E aqui ela começa a passar a trabalhar aqui em cima da falha, apagou a falha. Legal, apagou, mas ela vai voltar se é um problema por causa de um acessório que foi colocado que não é para estar ali. Lâmpadas de LED, dependendo do que você coloca no carro, geram um código de falha. Legal, DG, tá falando bastante, beleza, mas puxa vida, eu quero ver agora ele no funcionamento mesmo. Então, acabei de sair da tela aqui, eu quero ligar para vocês o analisador de motores. Vamos ligar ele aqui. Motor em funcionamento. Reparem, tá vendo que eu tenho dois sinais que estão sendo capturados aqui? Esses dois sinais são transformados de maneira... o programa mostra para mim uma maneira mais fácil de interpretar o que está acontecendo aqui nesse teste. Isso que a gente está vendo aqui embaixo é a contribuição de cada cilindro. E a gente vê que agora está todo mundo trabalhando bem por igual. Essa aqui é a rotação e aqui é a contribuição. E aqui a gente tem umas barras. Aqui a gente vê que o vermelhinho está um pouquinho descolado aqui de cima, o quarto cilindro um pouquinho, e eles aqui acabam trabalhando um pouquinho aqui na parte de baixo. A contribuição deles. Como é que eu faço uma análise disso? Aqui eu estou vendo marcha lenta. Eu preciso de fazer agora em aceleração. Olha o que eu vou fazer. Meu motor tá frio e eu fiz aqui um teste. Legal? Muito bom. O que eu fiz, o teste que eu fiz, eu posso vir para cá, ó. Marcha lenta. Aqui é a hora que eu piso no acelerador, a rotação sobe. Olha o que acontece com meus cilindros aqui, ó. Eu vejo que quase todos estão contribuindo por igual. Um está levemente deficiente, um pouquinho. Na hora que eu tiro o pé, tem cilindro que perde velocidade rapidamente, a contribuição deixa de cair muito rápido. Adivinha qual? O 4. Depois eu volto para a marcha lenta, vejo como é que está a contribuição e dou mais uma acelerada. Percebo que o 1 que contribui menos e o quarto cilindro é o que despenca mais rapidamente. E aqui eu tenho o quê? Uma noção de como está. Isso aqui dentro de um parâmetro aceitável. Mas olha só, eu tenho em marcha lenta e olha na hora que está sob carga. Consigo ver pequenas diferenças. E aqui, eu mantendo ele acelerado, vejo o quarto cilindro ficando um pouco mais para trás, o primeiro razoável, aqui na fase fria. E depois ele volta para o status que ele está agora,
em marcha lenta. O teste termina por aqui, ADG? Não. Não termina por aqui. Eu vou esperar o motor agora atingir temperatura normal de trabalho. Eu preciso saber como que esse carro está na fase fria e na fase quente. E aí, poder falar se esse carro tem um problema de injetor ou de compressão. Isso no caso de um diesel. Se for um veículo, uma Ferrari, um Porsche, um TSI, o que for, qualquer carro, através desse gráfico, eu consigo ver se o carro tem problema de injeção, ignição ou compressão. E aí, não é melhor comprar um carro que você sabe pelo menos que todos os cilindros estão trabalhando bem próximos um do outro? Se todos os cilindros estão trabalhando bem próximos um do outro, dificilmente aquele motor está com um problema sério. Então isso já transforma, já traz para você uma segurança muito maior. Então isso também vai fazer parte de um dos nossos pacotes de inspeção. O analisador de motor continua rodando. Só que eu tenho infinitas informações aqui. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 231 informações aqui. Mas eu sei de algumas que são essenciais. E o que eu preciso muito aqui de saber é como que está a minha massa de ar. Porque é muito comum, pela massa de ar, eu sei como que está de sujeira nesse motor. EGR, coletor, válvulas, consigo pegar tudo aqui. Segredo. E eu vejo a correção de cilindro, eu estou vendo o que está acontecendo com cada um deles. No cilindro número 1, eu estou tendo que tirar um pouco de diesel, o 2 e o 3 estão se mantendo, e o 4 eu estou tendo que adicionar. Então eu vejo o módulo, o que o módulo está fazendo e o que é aceitável, o que existe de tolerância para isso. Então eu vou fazer agora com o motor um pouco aquecido, agora ele já está na fase de seus 50 graus. E aí eu faço novamente o teste. Vem aqui para as correções, já tem o fluxo de ar modificado. Olha, repare que o fluxo de ar aqui está diferente porque a EGR agora está aberta. E aí, vem para cá. O que aconteceu nesse teste? Mudou alguma coisa? Opa, parece que o quarto cilindro aqui está contribuindo mesmo sobre carga, hein? Na hora que eu chamo o pé, o quarto está contribuindo mesmo. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Vamos ver se é verdade. Aqui, ó. Cadê você, neném? Cadê, meu? Quero achar o danado aqui. Aqui, ó. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Marcha lenta. Pisei. Ó. Olha o que acontece. Sobe a turma e na hora que eu tiro o pé, quem tá despencando? Olha o danado aqui. Quarto. Que é essa cor aqui. Volta para marcha lenta e de novo, pisei, na hora que eu tiro o pé, quem despenca? O quarto. Ele está tendo dificuldade de manter o que está acontecendo no quarto cilindro, mas será que a culpa é do quarto cilindro, é do injetor ou é um problema de compensação de outro cilindro? Aí é que está o detalhe. Você vai comprar um carro desse, leva em quem entende de mecânica dele. Porque você vai poder negociar o carro abatendo esse tipo de serviço, a substituição de determinados componentes. Então é por isso que é importante fazer uma análise. Aqui eu já indico a substituição de pelo menos um injetor. Pelo menos um, quando a pessoa conhece. Porém, qual injetor? Porque está mostrando que o quarto é que não está desempenhando bem, a culpa é dele? Ai, quem trabalha com diesel sabe que o negócio não funciona bem assim, né? Então, esse é um dos pontos. A gente vem aqui novamente, verifica e pode olhar todos os parâmetros e o que? Imprimir um relatório de tudo isso.
ABS, airbag, sistema de entretenimento, central de conforto, injeção, tudo, todos os sistemas. A gente pode puxar e analisar se tem ou não BO. Cofre do motor. Quer saber um pouquinho mais de alguns testes? Quer ver como é que é testado uma bateria? Vamos testar uma bateria para vocês verem. Agora a gente vai fazer o teste de bateria. A gente pode utilizar um equipamento mais simples para medir apenas ali o CCA, mas tem que ser um equipamento que tenha, sabe, nome e que você tenha, na hora que você repita os testes, ele não tenha falha de funcionamento, ok? Então vamos lá, aqui eu podia colocar a placa, eu podia também colocar aqui o chassi, mas eu coloquei a marca, o ano, tudo mais aqui e vou fazer o teste aqui para andar mais rápido para vocês. Então, desligue os dispositivos elétricos, eu marco. Desliga a ignição, está desligada. Fechar todas as portas do veículo. Então, eu vou fechar a porta do veículo. Fechei. Iniciar o teste. Nesse momento, ele está detectando, né, fazendo a detecção de bateria e vai medir a saúde dela. Olha só. Tá ótimo. É uma bateria que eu coloquei tem pouco tempo, né, pessoal? Ela não poderia estar melhor, né? 100% o SOH dela aqui, ok? Capacidade, ó, bonitinha, tá maravilhosa. Eu dou um continuar. Aí, eu marquei aqui que a ignição dele tá desligada e vou iniciar o teste. Nesse momento, eu vou dar partida no motor. Pede então para dar o arranque. Dei o arranque. Atenção no arranque, ó. Excelente, ó. Ó como é que foi bacana. Ó o tempo que demorou para entrar para dar partida. Show, né? Tudo isso eu estou analisando. Desligar todos os ar-condicionado, coisa elétrica que tiver, tudo desligado. E dou um continuar. Aqui eu já vou fazer um teste para saber se esse alternador está funcionando. Mas tem que tomar cuidado, porque esse gerador alternador pode ser do tipo pilotado. Então você tem que interpretar isso também. Agora eu vou colocar ele aqui na faixa de 2000 RPM, ó. Continuo. Aí eu solto o pedal, continuo de novo, ligo agora os aparelhos, ligo o ar-condicionado, liguei farol e faço a mesma coisa. Continuo, subo a rotação para 2500, continuo, desligo, continuo. E aqui eu tenho, pessoal, um relatório. Vamos lá, gerador ok. Aí eu puxo um relatório e eu posso passar tudo isso aqui para vocês, o dono do carro. Posso negociar também se o carro tiver algum problema. Ele vai me dar aqui um relatório para saber como que essa bateria tá. Diferente daquele testezinho meia boca de bateria. Fazer uma vistoria mecânica no chão é a mesma coisa de tomar banho e não trocar a roupa íntima, né? Como é que eu vou fazer uma vistoria de um carro no chão? Meu técnico tem que rastejar no chão? No lugar de fazer vistoria, qualquer análise, diagnóstico de veículo, que você tem que olhar por baixo no elevador. Aí você vai conseguir ver ergonomia, vai conseguir ter acesso às coisas. E aqui no caso, a gente tem que remover o protetor de cárter. Como é que eu vou fazer uma inspeção de vazamento de óleo, de vazamento de água, ou o que for, com o protetor de cárter no lugar? Não dá. O protetor de cárter sai fora e aí você vai observar pontos de vazamento. Esse carro, por exemplo, tem um vazamento aqui no cárter dele. E esse carro a gente já detectou que tem vazamento de óleo. Tem um vazamento de óleo aqui em volta do cárter. Uma pancada que ele tomou aqui no cárter está amassado. Já pegou aqui, ó, o escapamento, estragou aqui essa parte da malha. E aí tem coifa cuspindo graxa, está estragada a coifa. Você consegue ter uma visão mais ampla, né? E não é só isso não, eu tenho que retirar também o conjunto roda e pneu para conseguir realmente analisar como é que está o estado das pastilhas do disco. As pastilhas com um bom boroscópio você consegue analisar.
Mas disco de freio, falar que ele está empenado ou não, olhando para ele, não tem jeito. E aqui, olha que interessante, esse aparelhinho aqui é um estetoscópio, porém eletrônico. Esse equipamento, pessoal, bonitão aqui, com fone e tudo mais, nada mais é do que um estetoscópio. Médico usa para poder ouvir o batimento cardíaco, tem uma outra forma de medir, e esse aqui ele usa hastes. Tem alguns que não utilizam esse sistema de amplificação e de filtragem, esse é mais moderno. O que eu vou fazer? Eu vou escutar ruído que possa estar vindo de dentro de uma transmissão, ele consegue amplificar e me mostrar isso. Eu consigo ver se um rolamento de ar-condicionado está ruim, se um rolamento de um alternador, e roda também. Eu vou chegar e vou colocar num determinado ponto aqui do cubo, giro a roda e vejo se o ruído está normal. Uma ferramenta simples, mas que não é baratinha. Não é qualquer lugar que tem. Então, você consegue analisar isso. Uma vez que eu estou inspecionando o veículo, como que está o desgaste dos pneus? Está desgastando de maneira igual? Ou está gastando mais por dentro ou mais por fora? Está gastando mais no meio? A gente tem um equipamento que a gente simplesmente escaneia a banda de rodagem e também coloca nesse relatório. Quer ver? Vou te mostrar. Pneus. A data de fabricação bate mais ou menos com o que está anunciando aí. Você está comprando um carro que é o único dono, quilometragem baixa, então os pneus devem ser originais. E se trocou os pneus, estão dentro das medidas recomendadas, a marca do pneu é uma marca legal, é um pneu que está com bolha na parte interna, assim como as rodas podem estar amassadas ou trincadas, na parte externa, o dote do pneu, tudo tem que ser verificado. E essa ferramenta aqui é interessante porque eu fiz a medida aqui agora dessa banda, e agora eu vou fazer dessa outra aqui, e ela vai indicando para você o que você tem que fazer. Eu coloco ele aqui nessa parte, ó, na parte de fora, vou na parte do meio, vou na parte de dentro. Olha que interessante, visualmente tá tudo bem, não tá? O pneu tá com material, eu já tenho diferença de mais de 1 milímetro de desgaste de borracha entre esse e aquele. No olhômetro dá para ver isso? Não, né? Vamos fazer aqui a parte de trás. Agora ele manda fazer aqui, ele vai mandando fazer dessa forma. Vamos lá, parte de fora. Esse aqui é o que tem mais borracha. Visualmente aqui tem mais borracha. Ok. É um pneu novo. Um pneu novo que está desgastando um pouco mais a parte de dentro, mas é um pneu novo. Vamos aqui para o outro. Parte de fora. Parte de dentro. E a parte do meio, quer dizer, né? Agora a parte de interna. Então é nítido, né? Pneu novinho, tudo mais, só que aquele de lá está desgastando um pouco mais, principalmente aqui nessa parte de dentro. Pode ser um alinhamento, você já consegue pegar algumas falhas. Isso tudo aqui a gente joga dentro gera um QR Code, joga dentro de um sistema que me gera esse relatório para você ter junto com o carro. Então tá aqui, ó. Tem um relatório para vocês entenderem, ó. Um exemplo de relatório. Ele vai mostrar, a gente coloca detalhes de inspeção visual, né? E aqui a gente vê o que pode ter, mostra todos os detalhes dele, aqui na parte do dianteiro. Aqui os traseiros, ó, já fica até meio amarelo porque está indicando que tá já um pneu para baixo de meia vida. E você tem isso tudo detalhado. Qual que é a vantagem? Para a sua segurança e para negociar na hora de comprar um carro desse. Claro que na hora que está no alto, você vai inspecionar outras coisas. Como é que está o escapamento? Como é que está o assoalho? Como é que estão os acabamentos? Buchas, né? Bieletas,
uma série de situações que você pode verificar com um carro elevado. Então isso facilita muito, mas tem lugar que os olhos não alcançam. E aí? Como é que a gente faz para mitigar os problemas? A gente utiliza a visão além do alcance, né? Aqui nós temos 2 tipos de boroscópio. E com esse equipamento eu vou mostrar para vocês como que fica bem mais fácil fazer um diagnóstico no veículo. Estou aqui com o meu Jeep, que a gente realmente já sabe alguns pontos que são importantes, mas que, independente de ser um carro conhecido ou não, é importante você, onde não consegue enxergar, vai que também tem carro que você não pode desmontar, até mesmo acabamento, a parte de lataria, são vários pontos que, infelizmente, você só vai conseguir fazer uma inspeção realmente detalhada desmontar para-choque, acabamento de porta, forro de capô. Complicado, né? Nem todo mundo quer deixar fazer isso com o carro dele, né? Para isso. Então, por isso que existem, então, essas câmeras aqui, ó, esses boroscópios. E olha que legal, essa daqui, ela me permite um trabalho para todos os lados, um 360 graus, ok? Tem uma boa definição e eu consigo, então, por exemplo, olha um ponto de vazamento aqui na câmera, ó. Vazamento de óleo. Mas esse aqui dava para ver no olhômetro, não dava? Dava. Esse aqui dava para ver no olhômetro, tranquilamente. Mas e esse aqui, ó? Lá embaixo, bem aqui, ó. Ó, tá vendo essa marca de aditivos corrida aqui no coletor? Isso é água. Águazinha que vaza. Aqui dá pra você ver tudo, pessoal, olha. A junta do cabeçote. Eu consigo ver se tem vazamento na minha bomba de diesel. Se tem vazamento de água em mangueiras, onde não dá para ver, normalmente a gente não consegue enxergar aqui, ó. Vamos pegar aqui assim, por exemplo. Aqui, carcaça da válvula termostática. Consigo dar uma olhada melhor. Chegar mais próximo aqui e ver se não tem. Tem abraçadeira vazando? Ó, consigo ter uma noção bem legal de tudo que está acontecendo. Na parte de funilaria, até dentro do coletor a gente consegue olhar, pessoal. A gente tira sensores e consegue olhar dentro do coletor. Você que está querendo comprar um carro aí com injeção direta, TSI que carboniza muito, diesel carboniza muito, você consegue negociar com quem está te vendendo o carro um abatimento, já que o carro vai ter que passar por esse procedimento. E aí você consegue, olha, puxa, o cara não deixou eu mexer aqui no para-choque. Será que a estrutura foi mexida, hein? Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Você vai olhar os pontos de solda. Você consegue olhar se tem marca de que foi feito algum reparo, né? Você pode passar pelo carro todo. Aqui eu apertei a câmera para gravar de novo. Vamos ver aqui, outro ponto importante. Aqui nessas partes que, ó, dá para ver tudo, onde não dá para alcançar geralmente no olho, você consegue. Deixa eu ver como é que tá aqui os parafusos de fixação lá dentro. Foi mexido, tem marca de chave, não tem, né? Como é que tá esses pontos aqui na parte interna? Então dá para fazer uma inspeção melhor. Uma coisa que é legal também aqui, ó, que eu já consigo ver que esse carro está com válvula termostática original ainda, só pela abraçadeira, a gente já sabe disso. Com certeza deve estar travada, aberta. E tem outras coisas. Em lugares onde essa câmera super fina não consegue entrar, se não bastasse essa câmera que já é uma das mais finas do mercado, a gente agora também tem essa daqui que parece um mosquitinho. Essa daqui, ó, pequenininha, fininha, para entrar em lugares ainda mais difíceis. Então a gente consegue também utilizar. E também a gente quer colocar, claro, pessoal, a pessoa vai poder configurar a vistoria do jeito que ela achar melhor. A gente consegue, inclusive, eu consigo saber se uma bomba de combustível está dentro do tempo de vida útil dela ou se ela já está começando a caminhar para abrir o bico. Só pelo funcionamento, pelo consumo de corrente eu consigo ver isso. Carros onde eu já sei que tem defeitos que são comuns, por exemplo, sistema de alta pressão de combustível da linha Volkswagen que usa etanol ou dos motores estelantes. Eu sei que tem problema de estanqueidade, gotejamento injetor. Eu já analiso com o scanner. Antes de colocar o analisador de motor, eu já sei que tem um problema de gotejamento, tem um problema de perda de estanqueidade. Não viram num carro que fizeram inspeção esses dias aí para trás. E você vai
somando. Eu quero saber, e a pressão de óleo desse motor tá boa? Dá para fazer também um teste de pressão de óleo, você pode configurar. Mas o interessante é que você possa fazer uma inspeção que caiba no seu bolso e que você consiga focar naquilo que realmente faz diferença para você e que caiba em todos os bolsos. Você vai comprar um carro mais simples, que não tem tanta eletrônica embarcada, um carro que as peças são mais baratas. Para que você vai gastar dinheiro, às vezes, com uma inspeção muito detalhada de motor? Mas você está comprando um carro que é caro, aquele motor é muito caro, é melhor eu saber como está a saúde desse motor e dessa transmissão e desse sistema de injeção. E a gente consegue entregar isso para vocês. Se for para poder falar tudo, não dá nem para mostrar aqui. Mas sim, os fluidos, óleo da transmissão, o fluido de freio, tudo isso tem equipamento para testar. E se não bastasse, até a suspensão a gente consegue dar uma olhadinha. Isso aqui é uma rampa, de inspeção veicular. Muito usado na Europa, em países que têm aqueles controles anuais de manutenção dos veículos. O que acontece? O carro passa por essa parte primeira aqui, ó. Repare que ela movimenta e a outra não movimenta. Aqui eu pego se tem um problema de cara, de divergência, de convergência, alinhamento. Eu já consigo ver se tem alguma coisa muito gritante aqui, antes de qualquer equipamento. Depois eu tenho essas duas plataformas, essa e essa, que vibram. Uma vai vibrar primeiro, a outra vai vibrar depois. E vai emitir para mim um relatório. Eu vou colocar para vocês aí depois o que ela entrega. Ela faz um comparativo, ela gera essas plataformas em frequências variadas e aí você consegue ver o trabalho, a resposta do conjunto de suspensão, como que ela está trabalhando. E depois passa por esses rolos. Esses rolos são motores elétricos ligados a eles, que eles giram, né, esses rolos, fazendo girar a roda, e você pisa no freio, e vai pisando no freio e vai medindo dos dois lados se está tendo equilíbrio na frenagem. Simples assim. Então você consegue aqui inspecionar se tem amortecedor que já está com ação ruim. Carros caros como BMW, Mercedes, esses carros mais top, é batata. E aí você compra o carro e tem que trocar um amortecedorzinho baratinho depois. Complicado, né? Você fica ali no gasto, na vontade de comprar aquele carro. Um par de amortecedor já foi ali 10% do valor do carro. Complicado, né? Então temos essa inspeção. E para quem ainda não conhece, ali naquele box está a Ruidcar. A Ruidcar não tem nada a ver com esse equipamento que eu mostrei para vocês aqui agora. A Ruidcar nada mais é do que dois conjuntos que tem motores ali, né, que vão oscilar esse carro até 70 Hz. Então eu não só vejo barulho em direção, em suspensão, mas também em acabamentos, em acabamento interno do carro, né, se tem alguma coisa solta, tudo. Ela chacoalha o carro. Ela é o shake mesmo, entendeu? Ela balança o carro mesmo. E aí você consegue determinar, achar algum barulho que andando normalmente com o carro você não ouve. Não é para ela sair levando qualquer carro para ela sem necessidade, mas existe o equipamento. E para você que é muito gearhead mesmo, quer saber se o carro está remapeado, se o remap funciona, também a gente pode incluir, se você quiser, um teste de potência e torque do motor. Aqui, ó, sem aquele risco do carro pular do rolo, tem aquele problema todo, aquela zoeira, tudo. Não, aqui, ó, conecto aqui, ó, essas duas unidades, meço a potência e o torque e você fica sabendo se aquele carro está legal ou não. Isso é muito usado para diagnóstico, para saber se o carro está fraco ou não. Com carga, a gente consegue pegar problemas de ignição, de alimentação, então é mais fácil. Precisa passar por isso aqui? Bom, eu acho que é dispensável, a não ser que você está pensando em carro preparado ou coisa do tipo. Mas se quiser, tem também. E, por último, a gente tem toda a nossa estrutura para prestar a manutenção que você precisa, desde um alinhamento, um balanceamento de última geração e calibrar os pneus do seu carro com nitrogênio. Então a gente tem um serviço que eu acabo de mostrar que é uma pré-compra. Sim, é uma pré-compra, mas também você pode usar como uma pré-venda. Imagine você fazendo tudo isso e colocando no anúncio do seu carro
como o seu carro está. Imagina, tá lá as fotos do seu carro, mas também tem um QR Code que o cliente que você pode acessar, quem vai comprar o seu carro, pode ver como o carro está, tudo detalhado, com fotos de tudo que você quer, de detalhes, interna, externa, de pintura, de qualquer detalhe que tiver, mas também tudo junto com a parte mecânica. Faz diferença ou não faz? Hoje, se você fosse comprar um carro agora, tem os dois anunciados, um com uma inspeção completa que você sabe como está o carro, e outro que não, nem histórico de manutenção tem. Já viu essa? Tem carro que você vai comprar e que não existe histórico de manutenção. Esse eu já aviso para você. Corra, se não tem histórico de manutenção, ou porque a manutenção era mal feita, ou porque geralmente a quilometragem foi adulterada. E com o histórico de manutenção denuncia a quilometragem. Então, abra os seus olhos. Beleza? E aí, o que você acha de uma inspeção parecida com essa? Partes dela ou ela completa? Deixe nos comentários para gente. Enquanto o seu carro é feito um diagnóstico ou uma inspeção, você recebe um link e vai acompanhar esse link. Não é mensagem pelo WhatsApp te enchendo o saco, não. É um link que você entra nele e acompanha como está o andamento. E depois, isso que você recebeu pelo link, pelo menos a parte de fotos e relatórios, a gente vai entregar para você assim. Imagina você comprar um carro assim. Aqui eu tenho dois tipos de relatórios. Todos eles vão constar o quê? A entrada do carro, as fotos do carro, né? E os serviços que foram feitos. Pastilha de freio, tampa que foi trocada, disco antes e depois, o radiador que foi substituído, na hora que está calibrando os pneus com nitrogênio, filtro de cabine como que estava, tubo de água que foi substituído, se foi feita alguma limpeza, a gente prova, se foi trocada alguma guarnição, alguma junta, está aqui detalhado, a espessura dos discos, o material da pastilha, até mesmo quando o motor está sujo e depois que a gente faz uma limpeza com jateamento, as velas de ignição, a medida das velas que estão essas velas de ignição, filtros que foram trocados, tudo detalhado, mostrando como que estava antes de fazer a troca e depois. Aqui 1.8, aqui sem contaminação. Aqui a parte do alinhamento, de geometria do carro, antes e depois. Scanner, né, a parte de todo o relatório da parte eletrônica e o faz-me rir. Agora mais um outro. O carro aqui é diferente. Vamos ver o que foi feito nesse aqui. Isso aqui é um Audi, foi feita uma manutenção, trocou correia dentada. O óleo do motor foi colocado o que o cliente pediu. Aqui a gente entrou com a câmera e olhou aqui, olha só. Coletor de admissão está limpo, carbonização ok, não necessita realizar. Olha a transparência. Essa sujeira aqui, alguns iam botar o terror no cliente. Aqui não, tá bom ainda, dá para segurar. Aqui o coxinho do motor foi trocado, pastilhas de freio, detalhes da correia que foi removida. Como que está a parte de aditivo, teste de bateria, higienização por ozônio, os filtros, todos eles. Qualquer detalhe que tenha aqui, a medida dos pneus, né, como os pneus estão, o desgaste dos pneus, relatório de injeção e teste dos amortecedores que eu mostrei para você ali agora, da suspensão do veículo, eu mostrei ali aquela linha. Aqui eu tenho como que tá, 54, 58, a diferença está de 6%, 54, 54, só 4%, os amortecedores estão ok. E aqui na parte de frenagem também, uma diferença só de 7%, 5%, freio de estacionamento só 3%, um freio que está impecável também. Então, o que é melhor? Comprar um carro inspecionado dessa maneira ou desse jeito que o pessoal tira onda aí achando que está fazendo alguma coisa? Quer uma inspeção de verdade? Entre em contato com a gente. E em breve, esse tipo de inspeção, parte dessa inspeção, pelo menos a parte principal, você vai encontrar em todas as unidades High Torque. E também, em breve, em oficinas parceiras que vão poder também contar com o nosso treinamento para poder executar esse tipo de trabalho. Para vocês entenderem, aqui eu mostrei 2 relatórios de manutenção. Por isso que tem peça antes e depois e tudo mais. Na vistoria, na parte de apontamento, a gente vai registrar as imagens de como está. É uma fotografia do momento. E aí, existem detalhes que não são possíveis de serem detectados numa vistoria assim. Tem pessoas que podem achar que, eu fiz uma vistoria, analisei, o motor está funcionando bem, mas que o motor não pode quebrar. Logo depois, pode.
Seu carro pode ter um problema de injetor logo na saída da oficina. Você pode ter um calço hidráulico. Você pode ter um problema de lubrificação. Você pode ter infinitas possibilidades. A ideia de uma vistoria é mitigar problemas. É você comprar uma coisa que pelo menos você sabe que não está escancarada no problema, já levando uma bomba pronta. Coisas que podem acontecer, podem acontecer. Inclusive, tem lugar que nem o olho nem a câmera consegue chegar. Só se desmontar tudo. Então, uma garantia de câmbio automático, vai ter garantia? Ué, se for para ser assim, a gente vai fazer uma vistoria com o preço da peça. Aí vamos desmontar, tirar a transmissão, medir cada anel daqueles, cada disco daqueles. Não é assim que funcionam as coisas. Então, qual que é o recomendado? Que você leve o seu carro para fazer uma inspeção, pelo menos uma básica, pessoal, para não comprar uma coisa totalmente no escuro. Aqui a gente pode incrementar com muito mais coisas, dependendo do nível e do preço do bem que você está adquirindo. Mas não deixe de, pelo menos, olhar o básico quando você estiver comprando um carro, porque tem muita gente levando gato por lebre e tendo, sabe, prejuízos gigantescos logo que fez a aquisição do veículo. Então, bora dar uma olhadinha daquele jeito que caiba no seu bolso. Calma que não terminou não, pessoal. Você deve estar curioso, né, para saber. E o famoso aparelhinho de medir aí a tinta, né? Olhar se o carro não teve retoque, se não foi feita aí uma intervenção grande. Pessoal, até mesmo um carro 0 km pode apresentar diferenças, um percentual de uma parte a outra, de uma peça ou outra, até mesmo numa mesma peça. Isso é pintado por um robô, né? Ele vai despejando a tinta ali e tal, mas pode acontecer dele ter pequenas variações. O que não pode são variações muito grandes, e hoje, com a adoção do PPF, vai além de só medir uma camada de tinta. Para vocês entenderem, esse equipamento ele atravessa, vamos dizer assim, a tinta, e como se ele medisse o que está entre o metal do carro e esse metal aqui. Então você vai chegar e vai colocar num ponto, ó. Vai colocar e olha, 105. Mas se eu vier mais para cá, 106, legal. Se eu vier para cá, 104, legal, a pintura tá por igual. Mas será que eu vier mais para cá? Opa, 117. Esse carro bateu? Foi feito algum... Não. Por quê? Aqui eu tenho um ressalto. Isso é pintado por robôs. Na hora que ele vai passar por um determinado ponto, dependendo do que você tem, qualquer diferença mínima de tinta, esse equipamento pega. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Onde o robô também vai vai contornar uma quina no veículo, é programado para ele até diminuir a quantidade de tinta, porque ele entende que senão vai dar excesso, vai escorrer tinta ali. Então, a gente tem que olhar? Tem. Mas não é só isso. Por exemplo, encaixe de portas, alinhamento do veículo. Você vai ver se o alinhamento, se as portas estão bem alinhadas. Se você não tem, por exemplo, um vão muito grande de um lado, né, um lugar que está mais justo, um outro lugar que está mais aberto, e aí você vai ver se a parte de cima também está acompanhando a parte de baixo, porque você pode pegar o quê? Um carro que já tomou uma baita de uma pancada e ele nem de jeito nenhum você consegue deixar ele enquadrado. Num caso onde é possível fazer regulagens, pode ser que seja só um problema de regulagem. Então, é importante. Hoje, por causa de pessoas que ficam inspecionando e tiram borracha para poder ver se está tudo cravadinho, tem dono de veículo que está vendendo que ele não quer que você tire a borracha, não. Vai mexer no meu carro? Tá louco? Fica tirando minha borracha, depois criar um ponto ali de barulho, de vazamento de água, o que for. Então, é tentar ver como está a situação do carro com o mínimo de desmontagem possível, a não ser que o dono do carro que está vendendo, ele permita isso. Ou você que está querendo vender o seu carro, já faça uma mais completa por isso. E aí você vai ver, banco tem dano, está rasgado, o teto está sujo, como é que está? Saída de ar, está quebrado ali, as aletinhas, a multimídia está funcionando, as luzes, os interruptores, os botões de levantar vidro e não, o cinto de segurança, está tudo ok. Tem uma série de coisas que você pode pagar
para as pessoas fazerem, mas você também pode fazer isso e tirar isso da cautelar e não ter que pagar por um serviço que você mesmo pode fazer, brother. Muitas vezes você mesmo pode reduzir o tempo de uma inspeção você mesmo fazendo. Você pegando um carro e tendo um pouco de feeling, você dirigindo um carro, sabe, esse carro não está batendo, esse carro não está com barulho de suspensão. Então eu não preciso pagar por uma inspeção de suspensão. Mas se você quer, é muito metódico, quer ver uma coisa completa, paga por isso. A gente faz também. Ah, eu quero uma que eu tenha uma garantia total de tudo. Ah, vamos desmontar o carro todo, espalha todas as peças e porca deles. Não sei quantos dias trabalhando em horas. Dá para fazer também. Entendeu? Eu estou fazendo uma brincadeira com vocês. Mas é focar naquilo que realmente importa. Para você, mais uma vez, não levar gato por lebre. Para finalizar, pessoal, esse monobloco aqui com colisão, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, vai ser utilizado nos nossos treinamentos. Então, além da gente ter esse serviço de fazer essa espécie de um apontamento, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de vistoria, né? Laudo não pode ser chamado de maneira alguma, né? A gente vai ter como treinar as pessoas que vão fazer esse tipo de serviço também além da mecânica convencional, que é a parte de estrutura. Aqui a gente tem um exemplo mostrando o que aconteceu. Aqui a gente vê nitidamente onde pode acontecer as manutenções, o que pode ser feito sem comprometer a segurança, aqui na parte frontal, aqui toda a parte de estrutura do veículo, a gente vai poder ter acesso. E aqui, ó, olha só, muito comum, a famosa pancada na parte traseira, né, que deforma muito essas partes aqui, ó. O que acontece, o que é normalmente feito, como detectar que um carro foi feito um tipo de reparo nessa estrutura e o quanto pode comprometer. Então, quando a gente entra para brincar com um determinado assunto, a gente vem do jeito certo.